Que o povo de Deus se coloque em pé. Abrir a Escritura no texto anunciado, que é o texto da epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Roma, capítulo 1, versículos 16 e 17. O justo viverá por fé. Esse texto tem sido o chamado texto áureo da Reforma, aquele texto que moveu o coração e a vida do monge agostiniano Martinho Lutero. Leiamos todos juntos, a uma só voz, este texto. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Lutero, depois que afixou as 95 teses, enfrentou uma série de dificuldades. Uma por uma, quando as autoridades eclesiásticas perceberam que ele não ia ceder 1 milímetro. Em 1521, ele recebeu a bula de excomunhão. Foi excomungado. Ser excomungado naquela época não era que nem hoje, não. Era perder a identidade, perder CPF, RG e todas as condições de vida. Mas Lutero encontrou entre as pessoas o príncipe da Saxônia que o protegeu. E por isso ele podia dizer que Deus era o castelo, que ele usava como espada até os poderes humanos. Nós vamos cantar este hino, não inteiro, mas como talvez os irmãos e as irmãs já tenham visto na liturgia, as 4 estrofes estarão em momentos distintos do nosso culto hoje. Então vamos cantar agora só a primeira estrofe. Oremos ao Senhor. Deus eterno, agradecemos porque a experiência daqueles irmãos do passado é uma experiência que pode iluminar a nossa vida no dia de hoje. Agradecemos porque o nosso Deus é o mesmo Deus, e a mesma fé do passado é a fé pela qual nós vivemos hoje. A fé no único Deus, Deus Trino, Deus Eterno, a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e no Jesus Cristo que nos salva e caminha conosco a cada dia. Agradecemos isto no início desse culto. Agradecemos porque nesta noite nós vamos participar desta mesa, que é Deus conosco de um modo muito especial e claro. Em nome de Jesus. Amém.
claro que todos estão debaixo do pecado. Abramos, irmãs e irmãos, as nossas Bíblias na mesma carta do apóstolo Paulo aos Romanos, para lermos no capítulo 3, os versículos do 9 até o versículo 18. Romanos, capítulo 3, do 9 ao 18. Vamos ler responsivamente esse texto da carta do apóstolo Paulo. Leiamos. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, algumas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles é cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Seus caminhos a perdição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Assentados, irmãs e irmãos, cantemos a terceira estrofe do Castelo Forte. Ao Senhor, confessando ao Senhor os nossos pecados. Oremos. Na mesma carta do apóstolo Paulo aos Romanos, agora nos versículos 21 ao 24, capítulo 3, vamos colocar em pé para esta leitura. Romanos 3, 21 a 24, diz o seguinte. Quero convidar já os moços, por favor, que se possam ir aqui à frente. Leemos. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo
para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia, irmãs e irmãos. O nosso Deus nos trata com graça, com misericórdia e com perdão. Cantemos, louvemos ao Senhor, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Cantemos ao Senhor.
Aproveitando que os irmãos estão em pé, saudarmos aos outros com a expressão graça e paz. Vamos lá? Dando um abraço, um aperto de mão. Graça e paz, irmãs e irmãos. Assentar. Irmãs e irmãos, nossa irmã Priscila Blumer Amaral fará na quarta-feira uma cirurgia e pede as orações da igreja. Na quarta-feira, por favor, orem nos grupos de oração em favor da Priscila. Enquanto alguns irmãos, alguns pastores comem carnes gordurosas, quem fica com a veia entupida é a Neide Cassolo, fez um cateterismo e já está bem, e agradece as orações da igreja. Por favor, continue orando para a Neide, que está de repouso em casa com a veia que estava entupida. O pastor come torresmo e ela fica com a veia entupida.
mas vai estar se recuperando já do cateterismo. A nossa gloriosa UCP, as nossas crianças já estão começando aí os ensaios da cantata de Natal, tanto às quartas-feiras quanto aos sábados. Nas quartas-feiras, das 7h30 às 8h30 da noite, e aos sábados, das 15 às 17 horas, aqui no Salão Social. Nesse instante, as crianças até 7 anos de idade irão se retirar para uma sala ao lado, onde elas ouvirão mensagem própria para a idade delas. Vamos orar? Oremos. Vem inteiro. Vem. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua presença em nosso meio, e também louvamos, Pai, pela presença das crianças no culto que nós prestamos a Ti. Rogamos agora, Pai, a Tua influência sobre as suas vidas na recepção da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Amém? Sérgio, me ajuda aí. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Amém? Graças a Deus. É isso. Abramos nossa Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Efésios, no 2º capítulo. Apesar do texto ser projetado, meu irmão e minha irmã, por favor, abra sua Bíblia, mantenha aberta, porque nós vamos lançar os olhos neste texto durante a nossa meditação. Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 22, todo esse capítulo, portanto. Efésios, o 2º capítulo desta epístola. Todos abriram? Sim? Se não, você pode também acompanhar aqui pelo texto do telão. Diz assim a Escritura Sagrada: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras,
para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Ouçamos o coral enquanto nos preparamos mais um pouco para ouvir também a meditação desta palavra.
Senhor Deus, com toda humildade, temor e tremor, nos colocamos diante da Tua palavra, humildemente, Pai, porque somos apenas, ó Deus, instrumentos do Senhor, mas, ó Pai, pela ação do Teu Espírito Santo, nosso pedido, ó Deus, é que o Senhor mova o nosso coração, fale conosco, transforme o nosso ser para a glória do Teu nome. Pai, no dia de hoje, celebramos e relembramos uma data importante para os evangélicos reformados, mas não permita, ó Deus, que a Tua palavra seja tirada de foco, antes, ó Deus, seja ela o centro, da mesma forma como o Teu Filho Jesus é o centro da nossa liturgia, do nosso culto e da nossa vida. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Amém. Mesmo correndo o risco de os adolescentes e alguns jovens, alguns que não gostam muito dessa história, perderem o foco, mas você sabe o que é uma conjunção coordenada adversativa? Conjunção coordenada adversativa. É fácil demais. Quer ver só? Mãe, eu estudei para a prova, mas não fui muito bem. Então você já fala para a mãe que não foi bem, e aproveita e fala: mãe, tem até uma conjunção coordenada adversativa nesta oração. É o mas. É então uma expressão, uma palavra que liga duas orações. A palavra adversativa vem do latim adverso, quer dizer o avesso. Então são duas orações, onde na primeira oração você tem uma circunstância que levaria a uma conclusão, mas a conclusão que se chega é avessa, adversa à que seria a mais lógica. Estudei, por isso fui bem na prova. Seria a lógica. Mas ela é adversativa porque a conclusão foi diferente. Quer ver? Trabalhei muito, mas não fui promovido. Certo? Então isto é, esse mas é uma conjunção coordenada adversativa. Meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, é rica em conjunções coordenadas adversativas. No Natal nós nos lembramos sempre de uma delas, Isaías 9:1. Mas para a terra que estava aflita, não restará, não continuará a obscuridade. Assim o texto que lemos, Efésios 2, de 1 a 22, no seu contexto e no seu uso aqui nesta perícope, nós temos várias situações importantes para pensar primeiramente, antes de tratar dos argumentos da mensagem. Veja, primeiramente o capítulo 2 está em estreita conexão com o capítulo 1. A temática da Epístola aos Efésios é a temática da igreja. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta epístola, estava direcionando a sua mensagem para a igreja e explicando que a igreja, corpo de Cristo, construção feita por Deus, tem o seu ponto de partida da união de todos os homens, pecadores e pecadoras, afastados de Deus e dignos de condenação. Aí então nós chegamos à conclusão de que a formação da igreja é a formação que parte de uma pura negatividade, de pecadores e pecadoras, de gente afastada da vontade de Deus, mas que por sua vontade são trazidas para junto de si e passam a fazer parte do corpo de Cristo. Aliás, esse assunto daria para conversar bastante coisa sobre ele e aprenderíamos bastante. Mas também, este capítulo 2 e a própria epístola aos Efésios é chamada de uma pequena, conhecida também como pequena epístola aos Romanos, porque uma epístola pequena como a de Efésios trata
de quase todos os assuntos que a Epístola aos Romanos trata de forma mais aprofundada. Então aqui em Efésios, Paulo, por exemplo, trata da extensão do pecado a todos, que é tratado também lá em Romanos. Fala da salvação pela pura graça de Deus, da salvação mediante a fé, da exclusiva glória que deve ser dada a Deus. O único assunto que não aparece aqui em Efésios é o da justificação. Mas esse tema é substituído pela igreja como local onde acontece a reconciliação. Então esta epístola aos Efésios, e o capítulo 2, é conhecido como esta pequena epístola aos Romanos. E se você prestou bastante atenção à leitura, apesar de longa, deve ter percebido que durante ela eu dei uma forçadinha em duas conjunções coordenadas adversativas, em dois mas, que aparecem aí nesse texto, versículo 4 e versículo 13. Nesta noite, portanto, vamos falar das adversativas da salvação. Adversativas da salvação. Em primeiro lugar, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira adversativa que aparece aí no texto nos mostra a primeira lição. Nós estávamos mortos no pecado, mas vivificados em Cristo Jesus. Mortos no pecado, mas vivificados em Cristo. Do versículo 1 ao versículo 10, sobretudo aí do 1 ao 3º versículo, o apóstolo Paulo fala que toda a existência humana estava tão atingida pelo pecado que só poderia ser caracterizada como morta. O apóstolo Paulo nos ensina, tanto aqui como em outros textos, que a consequência mais natural do pecado é a morte, pois todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. O texto nos fala que a morte, esta ausência de perspectiva da vida em Cristo, desemboca na morte eterna e perde o sentido da vida verdadeira. O apóstolo Paulo ensina aqui que enquanto mortos agíamos segundo a nossa vontade, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo filhos da desobediência, segundo as inclinações da nossa carne e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Cada um de nós, meus irmãos, você e eu, ou fazíamos ou fazemos parte desse quadro. Todos, sem exceção alguma, mesmo aqueles que nasceram numa igreja, têm de olhar para si mesmos e fazer uma avaliação. Se estão entre aqueles que podem dizer estávamos, andávamos, éramos, ou entre aqueles que estão dizendo eu ainda ando, segundo o curso da vontade deste mundo, segundo a vontade da carne e dos pensamentos. O apóstolo Paulo então narra um pano de fundo, até mesmo sombrio, descrevendo a situação de morte da qual nós éramos reféns. Mas aparece esta adversativa: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Deus. Mas em Cristo nós agora andávamos como aqueles que fazem a vontade da carne. Nós éramos filhos da ira, exatamente porque o Senhor Deus veio até nós, exatamente porque Ele nos buscou e de forma gratuita nos disse: você é meu filho, você é minha filha, você é meu,
Eu não quero mais você como aquele que anda, não fazendo a minha vontade, mas eu quero que você tenha vida. Aparece aqui o núcleo da mensagem do apóstolo Paulo. A salvação do pecado é dom de Deus. Não havia condição, meus irmãos e minhas irmãs, de nós escolhermos andar com Deus, porque nós estávamos mortos em nossos delitos. A vida nos foi dada por causa do amor de Deus. Foi Ele que olhou para você num dia da sua vida e disse assim: eu quero que você entenda o amor gratuito que eu tenho por você. Não há nada que você tenha feito, nada que você possa fazer que te torne merecedor desta graça. E não há nada que você tenha feito ou que você possa fazer que faça com que Deus olhe com menos amor para você. Ele te ama e por te amar te chamou das trevas para a vida, te chamou do pecado para a vida em abundância. Até mesmo a fé, que é o veículo da salvação, que é o veículo pelo qual nos vem a salvação, é dom de Deus. O versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mortos no pecado, mas vivificados em Cristo Jesus. Somos agora inseridos numa nova vida. E meu irmão e minha irmã, preste atenção nisso agora. Viver uma nova vida em Cristo significa que todos os dias, eu e você, somos chamados a mortificar os desejos da carne, mortificar as vontades do nosso coração, que muitas vezes nos afastam de Deus, e fazer a vontade daquele que nos chamou para viver abundantemente a sua vontade, o seu querer. Significa, segundo a palavra do próprio apóstolo Paulo, que eu devo me despir do velho homem, que eu devo deixar de viver as coisas que antes eu fazia, para agora me revestir de uma nova vida, de uma nova conduta, de um novo desejo, o desejo agora de fazer, de viver a vontade de Deus. Por isso há também uma mudança de finalidade. Versículo 7 diz que nós somos chamados para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça de Deus. Mortos no pecado, mas vivificados em Cristo Jesus. Você já deu graças a Deus quando você abriu os seus olhos de manhã e pensou assim: Senhor, era para eu estar perdido, sem esperança, sem vida, mas o Senhor me chamou para viver com o Senhor e viver a vida que o Senhor me chamou para viver junto de si. E o Senhor, sem merecer nada, nesta manhã me permite abrir os olhos e viver a graça maravilhosa que o Senhor está me proporcionando. Adversativas da salvação. Em primeiro lugar, mortos no pecado, mas vivificados em Cristo Jesus. Em segundo lugar, meus irmãos, a segunda adversativa da salvação está aí dos versículos 11 ao versículo 22. Estrangeiros, mas resgatados por Cristo Jesus. Estrangeiros, estranhos, distantes, mas resgatados por Cristo. Perceba no texto, o apóstolo Paulo, nos versículos 11 e 12, recorda a situação passada daqueles que estavam sem Cristo. E viver sem Cristo, querido jovem, viver sem Cristo, querido irmão, viver sem a presença de Deus na sua vida, é viver um desastre, que nós chamamos de desgraça. É a ausência da graça. E que o apóstolo Paulo diz o seguinte, versículo 12: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus. Viver como estrangeiro é viver uma total desesperança,
Viver como estrangeiro é viver em total desespero, é viver sem Deus. Querido irmão, querida irmã, você que nos visita, se você está sem Deus, a vida sem Deus já é um inferno, já é uma falta de esperança, é olhar para a vida, como o apóstolo Paulo narra, esta situação de desespero. Longe de Deus não há esperança, longe de Deus não há paz. Mas, diz o apóstolo Paulo, versículo 13: mas agora em Cristo, vocês que estavam longe foram aproximados. A guinada radical acontece na pessoa de Cristo Jesus. Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A fundamentação, portanto, está em Cristo. E é Cristo Jesus que é a nossa paz. Versículo 14 diz: porque Ele é a nossa paz. Me faz pensar que estar com Cristo não é estar isento de problemas. Estar com Cristo não é estar isento de adversidades, mas estar com Cristo é sentir paz mesmo em meio às adversidades. É sentir que em meio a todas as circunstâncias, Ele que é a nossa paz, nos traz para junto de si. Aquele sentimento de que nós estávamos distantes, em Cristo já não existe, porque Ele derribou o muro que nos separava de Deus, a inimizade. Fez de nós um só corpo com Ele, unidos em Cristo Jesus, unidos pela cruz como meio de salvação. Aí então, a falta de esperança, a falta de paz, a falta de tranquilidade agora em Cristo Jesus inunda o coração daqueles que são chamados para viver com Ele. E aí todos esses antagonismos são superados. Antes estranhos, agora cidadãos. Antes sem uma cidadania, agora cidadãos do reino. O reverendo Silas citou aqui no começo do culto que Lutero teve a sua excomunhão. Era como dizer que alguém então tinha perdido a sua identidade, o RG, o CPF. Finalmente, aos olhos da igreja, deixava de existir. Mas eu estou certo, meu irmão e minha irmã, que aquele homem do passado, assim como nós, pôde sentir-se cidadão do reino, porque foi aproximado por Deus para junto de si. Já não somos mais sem esperança, a nossa esperança está em Deus. Veja o versículo 19: assim você, meu irmão, já não é estrangeiro, já não é peregrino, mas concidadão dos santos e família de Deus. Você que estava longe, sem esperança, sem paz, sem possibilidade de olhar para um futuro diferente, pode agora olhar para Deus que te chama e te resgata, mas que te resgata e te insere no corpo, na família. Você que está sentado aqui no banco dessa igreja é chamado para viver família de Deus. A resposta está em Cristo, que é a pedra angular. Antes mortos no pecado, mas vivificados em Cristo Jesus. Estrangeiros, estranhos, sem esperança, sem perspectiva, mas resgatados em Cristo Jesus. Durante esta semana, um hino veio à minha mente. Procurando nas redes sociais, encontrei um vídeo que há muito tempo havia assistido. A gente vai ficando velho, né, William? Vai ficando meio chorão. E eu me vi as lágrimas aqui no escritório quando revi esse vídeo. Que houve um dia na minha vida que, por mais que eu tivesse nascido na igreja, educado nos ensinamentos do Senhor Deus,
houve um dia que eu me senti parte do corpo de Cristo Jesus. Houve um dia em que eu tive de entender que o Senhor Deus estava me chamando pelo meu nome, dizendo: você é meu. E você que não tem essa mesma experiência, creia que esta é a oportunidade hoje que o Senhor Deus está te dando para ter a sua vida renovada, transformada, para que você seja resgatado e inserido no corpo de Cristo Jesus. Convido você a ver também este vídeo comigo e atentar para a mensagem dele. Se você se sentir tocado, tenha medo de olhar para os céus e dizer: Senhor Deus, eu quero ouvir a tua voz me dizendo também: vinde a mim. Conhece, ó Deus, com profundidade as feridas do nosso coração. Conheces, Pai, as nossas angústias, nossos medos, temores. Sabes, ó Deus, dos nossos fracassos, das nossas derrotas. Deus, te louvamos, porque um dia o Senhor nos deu a possibilidade de ouvir do Senhor um mais de amor, mais de graça, mais de misericórdia, e fez, ó Deus, com que os nossos medos, angústias, temores, desgraças fossem, ó Deus, transformados por esse amor maravilhoso. Deus, em nome de Jesus, se há algum irmão ou irmã aqui nesta noite que precisa do seu casamento renovado, que precisa de que a sua vida seja renovada, que precisa, ó Deus, de um encontro com o Senhor, de tomar uma decisão por Ti, de viver, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. Se há alguém aqui que se sente rejeitado, deixado de lado, se há alguém, ó Deus, que não tem esperança, ó Deus, renova a esperança, Pai, em nome de Jesus. Estabelece, Pai, esta vida. Faça, ó Deus, com que cada um de nós
possa também, ó Deus, renovar diante do Senhor a nossa vida de santidade. Ó Deus, apesar de termos sido um dia encontrados pelo Senhor, que o Senhor não deixe, ó Pai, que o pecado encha o nosso coração, que aquilo que não agrada o Senhor seja, ó Deus, a palavra da vez na nossa caminhada, ó Deus, mas que vivamos de acordo com a Tua vontade, renovando e vivificando o nosso coração para a glória do Senhor. Pai, o Senhor conhece cada um aqui, e no silêncio do nosso coração, aqui e agora, nós nos preparamos, Pai, para o momento da ceia. Não permita, Pai, que participemos deste momento, se existe, ó Pai, alguma situação que nos afasta da Tua vontade e do Teu querer. Não permita, ó Deus, que participemos da ceia, se há algo que nos afasta do amor para com o nosso próximo. Não permita, ó Deus, que façamos desse momento um momento de peso sobre a nossa vida, mas que participemos com alegria, na certeza de que o Senhor nos chama para junto de Si, para estar na Tua presença. Pai, que o momento da ceia agora seja um momento de renovação do nosso compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Permita, por favor, meu irmão e minha irmã, antes de passar para a ceia. Às vezes nós precisamos ser desafiados em algumas situações da nossa vida. Eu sei que você já orou aí no seu lugar, mas se você também sentiu que esse é o momento que Deus está renovando a sua vida, o seu coração, a sua caminhada, se esse é o momento que Deus está renovando o seu ser, seja resgatando você de uma vida de pecado, seja resgatando o seu casamento, a sua vida, a sua comunhão com Ele. Se você que se sentia afastado de Deus, está agora sendo tocado a fazer parte do corpo de Cristo, quero lançar um desafio para você. Quero convidá-lo para vir aqui à frente. Não olhe para a pessoa que está do seu lado, para a igreja, para quem quer que for. Quero convidar você. Você tem um passo. Nós temos a certeza que nesse sentido Deus vai honrar o seu passo de fé, o seu passo de decisão, o seu passo de entrega a Cristo Jesus. Nós queremos orar por você, por favor. Se você sentiu que é a hora de ouvir e atender a voz de Cristo, eu quero convidar você para vir à frente. Se você sentiu que você estava longe de Deus, distante da vontade do Pai, estrangeiro, quero chamar você também para vir aqui à frente nesse momento. Se não há, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe sua vida, que você se sinta próximo, aproximado de Deus. Convido os presbíteros, venham à frente, por favor, para que nós aproveitemos esse momento de graça e participemos da ceia do Senhor. Os presbíteros, por favor, venham à frente e vamos nos preparar para o momento da ceia, abrindo o nosso texto bíblico, aquele texto já conhecido da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 23 em diante. Convido o presbítero Sérgio para que nos auxilie aqui também na distribuição dos elementos, na ausência do presbítero Dionísio, por favor, Sérgio. 1 aos Coríntios 11, 23 em diante. Diz assim o texto: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado,
Tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Somos chamados, meus irmãos, a olhar para o Calvário do nosso Senhor Jesus Cristo. Chamados para olhar para a sua morte, para o seu sofrimento, mas olhar também para aquele dia em que Cristo voltará, porque Ele morreu, mas ressuscitou e está sentado à destra de Deus. E neste momento de graça, nós também somos chamados a nos examinar, a olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que nós somos pecadores e pecadoras alcançados pela graça de Deus. E se você tem esta certeza, você é convidado para participar deste momento de graça. Não deixe de participar. Se você sente que é o momento de se fortalecer no Senhor, faça isso. E coma do pão e beba do cálice. Enquanto nós recebemos o pão, vamos cantar o hino 157. Antes, nós vamos orar ao Senhor Deus, dedicando estes elementos para o momento da ceia do Senhor. Marcelo, o reverendo Marcelo, está aqui na manhã de volta? Não? Vamos ter. O nosso irmão pastor Marcelo, reverendo, pastor da nossa igreja, para que nos conduza a Deus em oração nesse instante, consagrando, portanto, os elementos da ceia do Senhor para o uso agora. Grande Deus, Senhor nosso, Deus majestoso e sublime, nós nesse instante, mais uma vez com temor e tremor, nos colocamos diante da Tua augusta presença, para rendermos a Ti, ó Deus, a nossa gratidão, pelo Teu grande amor para conosco. Nós Te louvamos porque o Senhor, embora habite no alto, seja sublime, o Senhor também habita com aquele que é contrito no Espírito. E nesse momento, ó Pai, nós reconhecemos que no passado éramos miseráveis pecadores, éramos mortos nos nossos delitos e pecados, éramos estrangeiros, sem Deus, sem esperança no mundo, mas o Senhor, pelo Teu grande amor, graça e misericórdia, nos enviou Cristo Jesus para ser a nossa paz, para ser o nosso mediador, para ser o nosso justificador. E agora, Pai, fazemos parte da Tua família, pois em Cristo Jesus somos também filhos Teus. Te louvamos, ó Pai, por esta hora bendita, onde podemos, ó Pai, nos aproximar da Tua mesa, Senhor, e assim participarmos do corpo e do sangue de Cristo Jesus, que nos limpa, que nos redime de todo pecado e purifica as nossas vidas. Ó Deus, nesse instante nós pedimos que o Senhor realmente consagre estes elementos que estão diante do Teu altar, para que eles sejam, ó Pai, não somente alimentos para o nosso corpo, mas sobretudo sejam alimentos para o nosso espírito, fortalecendo, Senhor, as nossas vidas, a fim de que continuemos, ó Pai, firmes no Senhor, firmes, ó Pai, nos Teus caminhos, que possamos continuar, ó Pai, em íntima comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos que aqui estão.
Esta, Senhor, é a oração que fazemos e desde já, ó Deus, nós muito te agradecemos. No nome precioso de Cristo Jesus, nosso Redentor, é que oramos. Amém e amém. E no 157, meus irmãos, minhas irmãs, quando recebemos. Ser servido, queira manifestar-se, será servido. Cristo foi por nós traspassado e moído, por suas pisaduras fomos sarados, amamos dele por nós.
De modo semelhante, irmãs e irmãos, nosso Senhor tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Peço às irmãs e aos irmãos que, ao receberem o cálice, aguardem para que possamos bebê-lo todos juntos. E enquanto acontece a distribuição, vamos cantar o 146. Será servido. Jamais assim, porque eu te amei.
Irmãs e irmãos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Bebamos dele todos. Fiquemos em pé, irmãos e irmãs, oremos ao Senhor, terminando o nosso culto desta noite. Logo após a oração e a bênção, cantaremos a última estrofe do hino 155, que nos faz olhar para a vida eterna. Termina a estrofe dizendo: se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, nosso Senhor, dirija-nos, Pai, o caminho, que o Senhor nos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, e faça, ó Deus, com que o nosso coração seja confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai. E quando, ó Deus, da tua vinda, sejamos, ó Deus, também nós, aqueles que ouvirão de tua parte: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te apresentarei. Ó Deus, que nós ouçamos a tua voz dizendo: eis aqui o lugar que preparei para você viver a eternidade. Porque, ó Deus, nós hoje aqui celebramos a tua morte, celebramos a tua ressurreição e a vida que o Senhor nos comunica até o dia em que o Senhor voltar para nos chamar para de si. Dá-nos, ó Deus, a graça de viver esta semana debaixo da tua vontade, do teu querer, realizando, ó Deus, aquilo que o Senhor coloca diante de nossas mãos, do nosso coração e da nossa mente. Nós oramos em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, que esteja com todos vós, hoje, aqui, agora e para todos sempre. Amém.